Desde o início da história humana, uma pergunta tem ecoado constantemente em nossas mentes: quem criou Deus? Essa não é apenas uma questão filosófica, mas também um chamado profundo do coração humano, o desejo de compreender a origem, o sentido e o propósito da existência. Ao contemplar o céu estrelado ou ao enfrentar as dores e alegrias da vida, muitos se perguntam: se o universo teve um começo, qual foi a origem do Criador do universo? E se Deus é o Criador, então, ele também teve um início? Essa pergunta parece ir além da capacidade das explicações humanas. A ciência tenta voltar no tempo até o Big Bang. A filosofia mergulha no conceito da primeira causa. E a teologia nos aponta para um Deus que é autoexistente, eterno e além do espaço e do tempo. Mas aqui está o mistério e a beleza. Em vez de enfraquecer nossa fé, essa pergunta abre a porta para o esplendor e a grandeza do Criador. Na Bíblia, desde o Gênesis até as palavras de Jesus no Novo Testamento, Deus nunca é apresentado como alguém que teve um começo. Ele é simplesmente: eu sou o Eterno, o fundamento de todas as coisas. E essa verdade nos traz consolo profundo. Nossas vidas não estão à deriva, mas ancoradas naquele que é eterno, imutável e cheio de amor. Queridos amigos, hoje embarcaremos juntos em uma jornada para explorar essa questão eterna, não para encontrar uma fórmula fácil, mas para ouvir, refletir e fortalecer nossa fé. Se você deseja fazer parte dessa jornada maravilhosa, deixe o número 77 nos comentários. Esse pequeno número será um sinal de que o seu coração anseia por verdade e vida no Deus eterno. Agora, vamos começar. Quando uma criança pergunta: quem criou Deus? Talvez nós sorrimos diante da inocência da pergunta. Mas, por trás dela, está um dos maiores enigmas do pensamento humano. As crianças a fazem naturalmente. Os filósofos passam a vida tentando responder. Lá, os cientistas se deparam com ela ao investigar as origens do universo, e os teólogos a enfrentam sempre que tentam explicar a natureza eterna de Deus. A pergunta parte de um princípio que todos nós conhecemos bem. Tudo o que vemos no mundo tem uma causa. Todo edifício tem um construtor. Toda pintura tem um pintor. Toda invenção tem um inventor. E, instintivamente, aplicamos o mesmo raciocínio a Deus. Se ele existe, certamente deve ter uma causa, não é assim? Mas aqui está o problema. Se o próprio Deus tivesse sido causado, então aquele que o causou seria maior. E nesse caso, o ser que chamamos de Deus não seria realmente Deus. A definição de Deus nos leva a reconhecer um ser supremo, sem causa e autoexistente. Caso contrário, cairíamos em uma cadeia infinita de causas, sem nunca chegar a um verdadeiro começo. O filósofo Aristóteles refletiu sobre isso muito antes do cristianismo e concluiu que deveria existir um motor imóvel, a primeira causa que colocou tudo em movimento. Séculos depois, teólogos cristãos como Tomás de Aquino ecoaram essa ideia, ensinando que todos os seres contingentes, aqueles que dependem de algo para existir, apontam, em última análise, para um ser necessário, um que depende de nada. Esse ser necessário é Deus. A ciência moderna reacendeu essa antiga questão sobre as origens. Durante séculos, muitos cientistas acreditaram que o universo sempre existiu, que o cosmos era eterno, estendendo-se infinitamente no passado, sem um verdadeiro começo. Se isso fosse verdade, talvez a questão de um Criador pudesse ser evitada. Afinal, se o universo nunca teve início, por que precisaria de alguém para colocá-lo em movimento?
Mas as descobertas do século XX mudaram completamente essa suposição. Os avanços da física e da astronomia revelaram uma verdade surpreendente. O universo não é eterno no passado. Ele teve um começo definido. A teoria do Big Bang, hoje apoiada por evidências esmagadoras, nos diz que há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo o que conhecemos espaço, tempo, matéria e energia passou a existir em um único e extraordinário momento. Antes desse evento, não havia espaço para conter nada, nem tempo no qual os eventos pudessem acontecer, nem matéria ou energia para interagir. Em outras palavras, o universo como o conhecemos simplesmente não existia. Essa constatação nos obriga a fazer uma pergunta profunda. Se o universo teve um começo, o que o fez começar? A ciência pode descrever com precisão como o universo se expandiu. A partir daquela singularidade inicial, como as galáxias se formaram e como as estrelas e planetas surgiram. Mas a ciência não consegue responder à questão mais fundamental: por que existiu uma singularidade? O que provocou o primeiro instante? O que acendeu a chama da existência? Alguns cientistas sugerem a possibilidade de um multiverso, um oceano infinito de universos borbulhando a partir de flutuações quânticas. Mas isso apenas empurra a pergunta um passo adiante. Se há um multiverso, o que o originou? Por que ele existe em vez do nada? Em cada direção que seguimos, as evidências apontam além do universo físico para algo maior. Apontam para uma causa que não depende do tempo, que não é limitada pelo espaço e que não é feita de matéria. Tal causa deve existir fora dos limites do mundo físico. E essa causa, afirmam os cristãos, é Deus. Não uma causa entre muitas, mas o próprio fundamento de toda a realidade, a causa não causada, o eterno Eu Sou. A Bíblia não procura provar a existência de Deus por meio de raciocínios filosóficos elaborados. Em vez disso, ela apresenta sua realidade com simplicidade e autoridade impressionantes. Logo no primeiro versículo das Escrituras, somos confrontados com esta verdade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nenhuma explicação sobre sua origem é oferecida nem é necessária. O texto assume sua existência como o fundamento de todas as coisas. Deus simplesmente é. Esse mesmo tema ecoará por todas as páginas da Escritura. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O profeta Isaías registra as próprias palavras de Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. E no Novo Testamento, a visão de João sobre Cristo revela a mesma realidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, a Escritura insiste em uma única verdade. Deus é eterno, incriado e imutável. Diferente dos seres humanos que nascem, vivem e morrem, ou do próprio universo que teve um começo e um dia terá um fim, Deus existe fora do tempo. Quando ele revelou seu nome a Moisés, dizendo: Eu sou o que sou, ele estava revelando uma verdade profunda sobre sua própria natureza. Deus não está preso ao passado, não é limitado pelo presente e não aguarda o futuro. Ele existe em um eterno agora, totalmente completo, em si mesmo. Para nós, limitados por relógios e calendários, isso é quase impossível de compreender. Medimos a vida em minutos, anos e gerações, mas Deus transcende tudo isso. Como Pedro mais tarde reflete: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Para ele, o tempo não é uma limitação, mas uma criação de sua própria vontade. Ele é o eterno,
o que está além do princípio e além do fim, imutável e infinito. Vamos dar um passo adiante no campo da filosofia e da razão. Imagine rastrear a cadeia de causas de tudo o que existe ao nosso redor. A sua vida, por exemplo, depende dos seus pais. A vida deles dependeu dos pais deles, e essa sequência continua retrocedendo através das gerações. A Terra depende do Sol, o Sol depende das reações nucleares em seu núcleo, e essas reações dependem das leis da física. Mas então surge uma pergunta mais profunda. De onde vêm essas leis? Por que elas existem? Este é o que os filósofos chamam de princípio da contingência. Tudo o que observamos no universo é contingente, ou seja, depende de outra coisa para existir. Nada do que vemos existe por si só. Mas, se tudo fosse contingente, então, no fim das contas, nada existiria, porque cada coisa dependeria de outra para sustentá-la, e não haveria um fundamento que mantivesse toda a cadeia. Para evitar esse regresso infinito, a razão nos leva a concluir que deve existir um ser cuja existência não é emprestada, nem causada, nem dependente. Esse ser existe por necessidade. O teólogo medieval Tomás de Aquino explicou isso assim: se em algum momento nada tivesse existido, seria impossível que algo viesse a existir. Portanto, nem todos os seres são meramente possíveis. Deve existir algo cuja existência é necessária. Em outras palavras, sem um ser necessário, nada teria vindo à existência. Esse ser necessário é Deus. Ele não é apenas o primeiro elo de uma longa cadeia de causas, como o primeiro dominó de uma fileira. Ele é o próprio fundamento da existência, a razão pela qual qualquer coisa existe. Deus não apenas inicia o processo e se retira. Seu ser sustenta a realidade a cada instante. Sem ele, não haveria leis da física, nem universo, nem vida, nem sequer a possibilidade de existir. Mesmo quando combinamos os conhecimentos da ciência, da filosofia e da teologia, a ideia de um Deus eterno continua envolta em mistério. Nossas mentes estão acostumadas a inícios e fins. Toda história começa com um primeiro capítulo. Toda canção inicia com uma primeira. Nota: toda jornada exige um primeiro passo. Falar de um ser sem começo e sem fim ultrapassa os limites da nossa imaginação. Como pode alguém simplesmente existir para sempre, sem jamais ter começado? É como tentar imaginar uma cor que não existe no nosso mundo. Por mais que tentemos, nossa mente sempre retorna à paleta de cores que já conhecemos. Da mesma forma, quando tentamos conceber a eternidade, nossa imaginação fica presa dentro dos limites do tempo. Somos criaturas de sequência, presos a relógios e calendários. Por isso, a ideia de uma realidade fora do tempo parece quase impossível de compreender. No entanto, nossa incapacidade de compreender plenamente não torna essa realidade menos verdadeira. Afinal, existem muitas verdades que ultrapassam os limites da nossa compreensão, mas continuam indiscutivelmente reais. Pense, por exemplo, no conceito de infinito em matemática. Embora não possa ser medido nem visualizado completamente, os matemáticos o utilizam com confiança e seus efeitos moldam campos inteiros do conhecimento. Da mesma forma, a eternidade é difícil de imaginar, mas continua sendo uma realidade muito mais profunda do que aquilo que nossas mentes finitas podem conter. A Bíblia não tenta eliminar o mistério da eternidade. Em vez disso, nos convida a contemplá-lo com admiração. A natureza eterna de Deus não é apresentada como um enigma a ser resolvido, mas como uma verdade que nos humilha e desperta reverência. Quando Deus declara: "Eu sou o primeiro e eu sou o último",
Ele não nos oferece uma equação para analisar, mas uma revelação para adorar. Sua existência atemporal nos lembra que ele é completamente diferente de tudo o que foi criado. Em vez de tentarmos reduzir Deus a categorias que se encaixem em nosso entendimento, as Escrituras nos chamam a expandir nossa admiração. A sua eternidade não é um problema a resolver, é uma glória a contemplar. Neste ponto, talvez você se pergunte: mas o que tudo isso tem a ver com a minha vida hoje? Qual diferença faz se Deus é criado ou incriado, eterno ou não? A resposta é simples, mas profunda. Isso importa, e importa muito, porque a eternidade de Deus molda o próprio alicerce da nossa fé e da nossa esperança. Se Deus é eterno, então Ele também é imutável. E se Ele é imutável, isso significa que seu amor, suas promessas e sua fidelidade permanecem seguras. Tudo ao nosso redor muda. As estações vêm e vão, nações surgem e depois declinam, relações crescem e às vezes se desfazem, e nossas próprias vidas seguem passo a passo, do nascimento até a morte. A mudança é uma das poucas certezas da experiência humana, mas, em meio a esse fluxo constante, a natureza eterna e imutável de Deus torna-se uma âncora para nossas almas. Quando você se sente incerto quanto ao futuro, pode confiar naquele que segura todo o tempo passado, presente e futuro em suas mãos. Quando você se sente pequeno e insignificante diante da vastidão do universo, pode descansar na certeza de que o Deus eterno não apenas sustenta toda a criação, mas também o conhece pessoalmente e o chama pelo nome. E quando você começa a se perguntar se a vida tem sentido, pode encontrar sua resposta. Nele, a fonte eterna de onde flui toda existência. O Deus que não tem princípio nem fim, não é distante, nem abstrato, nem indiferente à experiência humana. Pelo contrário, a sua eternidade é o que torna sua presença confiável em cada momento das nossas vidas. A sua natureza imutável significa que, quando ele promete, nunca te deixarei nem te abandonarei, essa palavra permanece verdadeira para sempre. Seu amor eterno não muda com o tempo, não depende das circunstâncias e não se altera conforme o humor humano. É por isso que a doutrina da eternidade de Deus não é apenas uma curiosidade filosófica ou um conceito teológico para debate. Ela é uma verdade viva que traz consolo, estabilidade e esperança para o nosso dia a dia. O Deus eterno é a rocha sobre a qual podemos permanecer firmes, inabaláveis, em um mundo em constante mudança. Mesmo com todas essas reflexões, as dúvidas naturalmente surgem. Perguntas sinceras aparecem e merecem ser tratadas com atenção e honestidade. Alguns podem dizer: mas isso não é apenas uma forma de evitar o problema principal? Se tudo precisa de uma causa, por que fazer uma exceção para Deus? À primeira vista, essa objeção parece razoável. Mas aqui está a distinção essencial. Somente as coisas que têm um começo precisam de uma causa. Deus nunca teve um começo. Ele sempre existiu. Sua existência é eterna. Perguntar quem criou Deus é compreender mal a própria categoria da questão. É como perguntar que cheiro tem a cor azul. A pergunta simplesmente não se aplica, porque Deus não é uma criatura dentro do universo. Ele é o Criador, aquele que está além e acima de tudo o que foi criado. Outros levantam uma possibilidade diferente. E se o próprio universo for eterno? Essa ideia já foi sugerida tanto na filosofia quanto na ciência. Mas todas as evidências atuais da cosmologia apontam para um começo definido
o universo expandindo a partir de um ponto inicial, o que chamamos de Big Bang. E mesmo que alguém proponha um multiverso eterno, a pergunta permanece: por que ele existe? Por que há algo em vez de nada? Não importa o quanto retrocedamos na cadeia de explicações, ainda precisamos de um fundamento que explique a própria existência. Somente um ser eterno e necessário pode fornecer esse fundamento. Reconhecer essas perguntas não é sinal de fraqueza na fé, pelo contrário, é sinal de uma busca genuína. A dúvida faz parte da jornada humana. Ela nos impulsiona a examinar o que cremos e por que cremos. Na verdade, enfrentar honestamente as dúvidas geralmente fortalece a fé, em vez de destruí-la. Ao lutar com as perguntas mais profundas, começamos a perceber que a natureza eterna de Deus não é uma contradição a ser rejeitada, mas um mistério que lança luz sobre todas as coisas. Quanto mais exploramos com cuidado, mais claro se torna. A eternidade de Deus não é uma fuga da razão, mas a própria verdade que dá fundamento à razão. Longe de silenciar nossas perguntas, ela cria o espaço onde nossas perguntas encontram seu verdadeiro lar. Compreender que Deus é eterno não deve permanecer apenas como uma ideia abstrata em nossa mente. É uma verdade que molda a forma como vivemos a cada dia. Se Deus realmente não tem começo nem fim, então nossas vidas, por mais breves e frágeis que pareçam, estão ligadas a algo muito maior e eterno. Como então devemos responder a essa realidade? Primeiro, com humildade. A ideia da eternidade ultrapassa os limites da razão humana. Nossa mente não consegue compreender plenamente, o que significa que Deus sempre existiu. Isso não deveria nos frustrar, mas sim nos tornar humildes. Lembra-nos da diferença entre Criador e criatura. Nós somos finitos e dependentes, mas Ele é infinito, autoexistente e soberano sobre tudo. A humildade é a única postura adequada diante de tamanha majestade. Segundo, com confiança. Porque Deus é eterno, suas promessas nunca expiram. O que Ele declarou há milhares de anos continua verdadeiro hoje e permanecerá verdadeiro amanhã. Diferente das palavras humanas, que se desgastam com o tempo, ou das circunstâncias, que mudam como as estações, a palavra de Deus permanece para sempre. Sua natureza eterna nos assegura que podemos depositar total confiança nele. Terceiro, com esperança. Nossas vidas terrenas podem ser curtas, mas a eternidade de Deus significa que Ele pode nos oferecer vida eterna com Ele. Não estamos limitados a algumas décadas passageiras na Terra. Somos convidados para o seu reino eterno, onde a morte é vencida e o próprio tempo é transformado. A eternidade de Deus dá sentido e propósito às nossas vidas, um significado que ultrapassa o túmulo. Por fim, com adoração. Quando paramos para contemplar a existência eterna de Deus, a resposta correta não é confusão nem desespero, mas reverência. O mistério da eternidade não foi feito para nos esmagar, mas para elevar nossos olhos em admiração. A adoração é o transbordar natural de um coração desperto à grandeza de um Deus incriado e eterno. Viver à luz da eternidade de Deus significa caminhar cada dia com humildade, confiança, esperança e adoração. Essa consciência transforma não apenas o que pensamos, mas também a forma como vivemos, ancorando-nos na realidade inabalável daquele que é, que era e que há de vir. Então, quem criou Deus? A resposta é simples, mas profunda. Ninguém. Deus é incriado. Ele é o eterno Eu Sou. Ele é a primeira causa, o ser necessário, o Alfa e o Ômega.
Embora nossa mente jamais compreenda totalmente isso, nosso coração pode descansar nessa verdade. Em um universo cheio de mudanças e incertezas, podemos ancorar nossas vidas no Deus que não tem princípio nem fim. Sua natureza eterna não é apenas um enigma filosófico, mas o próprio fundamento da fé, da esperança e do amor. Ao refletir sobre essa verdade, deixe que ela encha o seu coração de admiração. Lembre-se de que a sua vida tem sentido, pois está firmada naquele que sempre foi, sempre é e sempre será. Obrigado, queridos amigos, por me acompanharem nesta jornada de reflexão e descoberta. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também busca respostas para as questões mais profundas da vida. Juntos, continuemos explorando os mistérios da Palavra de Deus, encorajando uns aos outros e caminhando pela fé,